Boa tarde, pessoal. Aqui nós estamos com o projeto da nossa escola, Provedor de Álvaro Tavares Paz, em que nós fizemos a adaptação do livro 5 Minutos do José de Alencar, uma narração, para o gênero narrativo, para o gênero dramático. Então, os alunos estão modificando o texto da terceira para a primeira pessoa, inseriram os diálogos e agora estão gravando os vídeos, capítulo por capítulo, em que o personagem ou os personagens eles vão se alternando de acordo com os grupos. E o importante dessa história é que o livro vai ser atualizado para a nossa época. Então, a parte de cenário, a parte de vestuário, ficará um pouco diferente do que é o roteiro do livro 5 Minutos do José de Alencar. Hoje vou lhe contar uma história. Tudo começa quando vou até o ponto de ônibus e percebo que o ônibus já tinha saído. Pergunto ao empregado quanto tempo o ônibus já foi. O ônibus foi há 5 minutos. Sem escolha, eu vou caminhando até o banco porque vou ter que dormir na rodoviária. Eu me deito no banco e tenho algumas dificuldades até dormir, mas caio no sono. Eu me levanto e começo a caminhar até o empregado para perguntar se meu ônibus já saiu de novo. Bom dia, você sabe me dizer se meu ônibus tá aí? Sim, pode entrar ali. Assim que eu entro no ônibus, eu procuro alguns lugares, mas no final me sento ao lado de uma mulher que estava com o cabelo cobrindo o rosto. Tento olhar para o rosto dela, mas não consigo. O cabelo dela não deixa. De repente, senti no meu braço o contato suave de um outro braço, que me parecia macio e aveludado, como uma folha de rosa. Quis recuar, mas não tive ânimo. Deixei-me ficar na mesma posição, e cismei que estava sentado de uma mulher que me amava e que se apoiava sobre mim. Até que cedi. Resolvi colocar minha mão na mão dela. Ela se assustou. Perdão, não vou mais te incomodar. Mas assim que fui sair, senti o braço dela me puxando novamente, não me deixando sair. Ainda inquieto com a situação anterior, eu fiquei me perguntando: será que ela é uma velha? Será que ela é feia? O que tá acontecendo? Essa mulher, sem nem me conhecer, me puxar de volta para sentar ao lado dela? Depois de um tempo, ela começou a acariciar o cabelo. Eu senti um cheiro ótimo, eu tinha certeza que era de um perfume muito bom. Com esse perfume bom, eu tinha certeza que ela era uma mulher bonita, mas embora eu tentasse, não conseguia ver o rosto dela. O ônibus parou. Eu vi a mulher levantar. Não pensei que ela fosse embora tão de repente, mas do nada, quando caiu a ficha, fui atrás dela também. Pai, que admira pra mim acabou com uma história. Desde então, não sei lidar com nossa cabeça, até esperam que eu não fosse ao teatro. Ao tempos para ter o prazer de ouvi-la repetir a princípio. Foi uma infecção material. Justifiquei que ela devia, como eu admirar esse, o belo e o grotesco. E postei em alguma forma. E vi um olhar passar de um pingo muito brilhante. Explico, pedindo a todos aqueles ideias diferentes. Um sorriso que mostrava a conhecer que eu namorava. Assim foi preparado. Quase não dava mais esperança de descansar diante de mim. Quando senti o toque em meu braço, era uma voz vivia em meu coração. Uma vez cantava dentro da minha alma. Bochichou. Não se esqueça de mim. Voltei quando eu corri um olhar nas pessoas que estavam junto de mim e apenas vi uma velha que passava pelos laços do tabagueiro, apagando se com neve. Será que é ela? Meu Deus, pensei nisso. E por mais que fosse os meus olhos, não podiam despegar daquele rosto cheio de luz. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia. Mas, né,
15 dias passaram. Durante esse tempo, eu tinha que fazer as extravagâncias. Eu fui todos os dias a melhorar em Londres para ver se eu encontrava ela. Perguntei para todas as pessoas se a conhecia, mas não tive nenhuma informação. Eu estava apaixonado, capaz de fazer de tudo. Quando será, não via de longe o vestido de seda e o chapéu de palha que não me desse dúvidas, e eu ia abordar. No fim, sempre respondia uma velha ou uma costureira. Eu costumava ter que ficar atrás daquela senhora que eu procurava antes. Um dia eu estava um bar triste e pensativo, com um homem que ama uma mulher que não conhece a mulher que ama, que dizia, ela não gosta de vacas. Me retirei triste e abatido, como um homem que estava em uma luta contra o impossível. De 2 vezes que minha visão me tinha aparecido, só me restava uma lembrança de um perfume e uma palavra, nem sequer um nome. A todo momento parecia ouvir na brisa do norte essa frase do inovadora tão cheia de melancolia e sentimento. Pai, A velha falou, e na sua voz eu reconheci, apesar de tudo, apesar de mim mesmo, a cor doce e aveludada que eu ouvia 2 vezes. Em face da evidência, não havia mais dúvida. Eu tinha amado uma velha, tinha beijado sua mão enrugada com desejo e tinha vivido dias de sua lembrança. Era para fazer-me enlouquecer ou rir. Não ri e me enlouqueci, mas fiquei com um tal conhecimento de mim mesmo, que nem posso exprimir. Sua... Ah não, agora é velha. Agora é a velha. que aventura, que lances, porém não me reservava ainda esse drama, tão simples e tão escuro. A primeira palavra da velha. Logo que eu ouvi a sua voz, foi passado o primeiro espanto que eu percebi. Pode ir. A velha tinha uma expressão de bondade e de sentimento que devia atrair a simpatia. Mas naquele momento, essa beleza moral que iluminava aquele rosto inteligente pareceu-me horrível e até repugnante. Amar que me dias uma senhora, imagina uma bela como um anjo, e por fim encontrar uma velha de cabelos brancos, uma velha coquete e namoradeira. Não era impossível. Naturalmente, a minha dos conhecidos tinha fugido antes que eu tivesse tempo de vê-la. A velha tinha uma filha, e isso podia explicar a semelhança extraordinária da moça. Agarrei aquela sombra como um homem que caminhava no escuro. Resolvi seguir a velha toda noite, até que ela se encontrasse com sua filha. A senhora e o seu patrulheiro entraram na saída da escada, separando dela no instante pela multidão e a seguiu. Nisso ouço uma voz alegre, dizendo na saleta, vamos, mamãe. Corri e só tive tempo de perceber as tiras de um vestido preto em volta de um manto longo de seda branca, que desapareceu ligeiramente na escada. Atravessei a saleta tão rápido como me permitiam as pessoas. O meu vestido preto sumiu pela porta de ferro, que partiu rapidamente. Voltei ao baile desanimado. Minha única esperança era a velha, ela dará as informações. Mas como era possível designar uma velha daquele eu só sabia mais ou menos a idade. Todos os meus amigos tinham visto muitas velhas, mas não tinham olhado para elas. Sequer não acho prazer nessas festas ruidosas e nisto mostra bem que é minha filha. O meu binóculo examinava todos os camarotes com uma atenção meticulosa. Via moças bonitas ou feias, mas nenhuma delas me faziam palpitar o coração. Entrando uma vez no teatro e passando a minha revista acostumada, descobri finalmente na terceira ordem sua mãe. A minha estrela, o fio de Ariadne que podia me guiar neste labirinto de dúvidas. A velha estava só, na frente do camarote, e de vez em quando voltava-se para trocar uma palavra com alguém sentado no fundo. Senti uma alegria inegável. O camarote próximo estava vazio. Perdi quase todo o espetáculo a procurar o cambista incumbido de vendê-lo. Por fim, achei-o e subi de um pulo as 3 escadas. O coração queria saltar-me quando abri a porta do camarote e entrei. Não me tinha enganado. Junto da velha vi um chapeuzinho de palha com um véu rossegado, que não me deixava ver o rosto da pessoa a quem pertencia. Mas eu tinha adivinhado que era ela. Eu senti um prazer indefinível em olhar aquelas rendas e fitas, que me impediam de conhecê-la, mas que ao menos lhe pertenciam. Uma das fitas do chapéu tinha caído do lado do camarote. Representava-se a Traviata
E o último ato. O espetáculo ia acabar e eu ia ficar no mesmo estado de incerteza. Arrastei as cadeiras do camarote, tossi, deixei cair o binóculo, fiz um barulho insuportável para ver se ela voltava o rosto. A plateia pediu silêncio. Todos os olhos procuravam conhecer a causa do rumor. Porém, ela não se moveu, com a cabeça meio inclinada sobre a coluna e uma languida de inflexão. Parecia toda entregue ao encanto da música. Encostei na mesma coluna e, em voz baixa, falei: "Não me esqueço." Cuidei que ia voltar, mas me enganei. Esperei muito tempo e sem resultado. Tive, então, um sentimento de mágoa e quase de raiva. Depois de um mês que eu amava sem esperança, que eu aguardava a maior fidelidade à sua sombra, ela me recebia friamente. Compreendo. Agora disse em voz baixa. Não saberá nunca o que me fez sofrer, me disse com a voz trêmula. Não pude ver seu rosto. Fugi me deixando com seu lenço impregnado desse mesmo perfume e todo molhado de lágrimas ainda quentes. Quis seguir ela, mas ela num gesto tão suplicante que não tive ânimo de desobedecer. Estava como antes. Não a conhecia, não sabia nada a respeito dela, porém ao menos possuía alguma coisa dela. O seu lenço era para mim uma relíquia sagrada. Mas as lágrimas, aquele sofrimento de que ela falava, o que queria dizer com tudo isso? Eu não entendia. Se eu tinha sido injusto, era uma razão para ela continuar a se esconder de mim. Queria dizer esse mistério que era obrigada a conversar. Todas as perguntas e as hipóteses a que ela deram lugar não me deixaram dormir. Passei uma noite de vigia e fiz suposições da qual mais sem razão. Pois adoro. Explicou o cavalheiro. Na sua idade, Recolhendo-se pensativo, no dia seguinte achei uma carta. Antes de abri-la, conheci que era dela, pelo suave perfume que cercava como amarelo. Julga mal de mim, meu amigo. Nenhuma mulher pode estarnecer de um nobre coração como o seu. Se me oculto, se fujo, é porque há uma fatalidade que a isto me obriga. E só Deus sabe quanto me custa esse sacrifício, porque eu o amo. Mas não devo ser egoísta e trocar sua felicidade por um amor desgraçado. Esqueça-me. Reli não sei quantas vezes essa carta, mas o que para mim se tornava bem claro é que ela continuava a fugir-me. Essa assinatura era a mesma letra que marcava o seu lenço, e a qual eu, desde a véspera, pedia debalde um nome. Fosse qual fosse essa fatalidade, o melhor era aceitar o conselho e esquecê-lo. Refleti friamente. Não era possível continuar a correr atrás de um fantasma. Resolvi fazer uma viagem. Mandei selar meu cavalo e saí, sem me importar com a manhã de chuva. Não sabia para onde eu iria. Meu cavalo me levou à Tijuca. Cheguei ao meio-dia, molhado, fatigado. Se algum dia se apaixonar, minha prima, aconselho as viagens como remédio. Quando acordei, o dia despontava sobre as montanhas. Essa luz, esse céu, serenaram-me completamente o espírito. Fiquei alegre, porque havia muito tempo não me sucedia. Passei 9 dias assim, dormindo, caçando, jogando bilhar. De tarde, do 7º dia, fiquei triste, de repente. Desci a serra lamentando esses 9 dias que talvez me tivessem feito perdê-la para sempre. Acusava de infidelidade, de traição. Não tinha confessado que me amava? Não devia eu resistir e vencer essa fatalidade? Ele entra em casa e recebe a carta. Era ela, surpresa, alegria e remorso. Sinto-me com coragem de sacrificar o meu amor à sua felicidade, mas deixe-me ao menos o consolo de amá-lo. Há 2 dias espero vê-lo passar. Parto hoje para Petrópolis. Desejava vê-lo ainda uma vez e dizer-lhe adeus para sempre. Havia 8 dias que ela partira e me esperava. No dia seguinte, desembarquei, mas nada me preocupava. Nem o mar, nem as montanhas. Só tinha uma ideia: chegar. Cheguei ao entardecer e tomei informações. Talvez a senhora queira falar com a senhora idosa, com sua filha? É isso mesmo. A moça parece doente, nunca vejo sair. Onde está morando? Aqui perto, posso te mostrar? O criado seguiu-me e tomamos por uma das ruas agrestes da cidade. Em alguns minutos, chegamos em fase de um pequeno edifício, construído em alguns passos de alinhamento, e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O criado voltou, e eu fiquei junto dessa casa, sem saber o que ia fazer. A ideia é que estava perto dela, que via a luz que a esclarecia, que tocava a relva que ela pisará, fazia-me feliz.
Não pense, porém, que fui a Petrópolis só para contemplar com elevo as janelas do chalé. Não ao passo que sentia prazer, refletia no meio de vê-la e falar-lhe. Enfim, achei se não era melhor. Era o mais pronto desde que chegará. Tinha ouvido uns prelúdios de pior, mas tão debéis que pareciam antes tirados por uma distraída que roçava o teclado, do que por uma pessoa que tocasse. Recebeu-me com surpresa, sem temor naturalmente, e como se eu fosse seu irmão ou seu marido. E porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo. Eu sabia que sempre havias de vir, disse-me ela. Oh, não me culpes. Se soubesses. Eu culpar-te? Quando mesmo não viesses, não tinha o direito de queixar-me. Por que não me amas? Pensas isto? Disse-me com a voz cheia de lágrimas. Não, perdoa. Perdoa-te, meu amigo, como já perdoei uma vez. Julgas que te fujo, que me oculta de ti, porque não te amo. Entretanto, não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida. Mas então, por que esse mistério? Esse mistério, bem sabes, não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso. Se eu conservo é porque, meu amigo, tu não me deves amar. Não te devo amar, mas eu te amo. Ela recostou a cabeça ao meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. Tu disses que me amas. Juro-te. Não te iludes, talvez? Se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida agora és tu, ou antes, a tua sombra. Muitas vezes toma-se um caminho por amor. Tu não conheces de mim, como disse, senão a minha sombra. Que me importa? E se eu fosse feia? Tu és bela como um anjo, tenho toda certeza. Quem sabe? Escuta, meu amigo, falei sinceramente. Tu disses que me amas, e eu creio, eu sabia antes mesmo que me disses. As almas como as nossas, quando se encontram e se conhecem e se compreendem, mas ainda é tempo, não julgas, que mais vale conversar. Uma doce recordação do que entregar. Se é um amor sem esperança e sem futuro. Não, 1000 vezes não. Não entendo o que queres dizer. O amor meu não precisa de futuro e de esperança, porque eu tenho em si, porque viverá sempre. Então, por que exiges de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Eis o que eu temia. E, então, eu sabia que assim havia de acontecer. Quando se tem a sua alma, ama-se a sua só vez. Então, por que exiges de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Porque se há uma felicidade indefinível em duas almas que liguem sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado, um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminhava juntas os mesmos horizonte, partilhando os seus prazeres e as suas mágoas, eventa-se uma na outra até no momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de céu. Devem ser cruel, bem cruel, meu amigo, quando tente-se apenas encontrado uma dessas duas almas. Irmã fugiu deste mundo, e a outra, viúva, é triste. Foi condenada a levar sempre no seu seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação, que como um gripe de luto, envolverá a sua bela mocidade, a fazer do seus coração cheio de vida e de amor um túmulo para guardar as cinzas do passado. Deve ser horrível. A exaltação com que falava tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre tão doce e aveludada, e parecia algo quebrado, pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o seu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse. Duas pessoas ficam muito tempo paradas e abraçadas. A mulher apoia a cabeça no peito do narrador, enquanto ele fica triste pensando no que ela disse. Depois de um tempo, ela levanta a cabeça, se acalma e começa a falar com um tom doce e melancólico. Não pensas que é melhor esquecer do que amar assim? Não, amar, sentir-se amado é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. O que é triste, o que é cruel, não é viver de uma alma separada de sua irmã, não. Aí há um sentimento que vive, apesar da morte, apesar de tempo, e sim, esse vácuo do coração que não tem uma afeição no mundo e que passa como um estranho por entre outros prazeres que cercam. Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava em ser amada. E ainda me pedia para te esquecer. Você não vai mais fugir? Não! E me deixarás ver aquela que eu amo e não conheço? Desejas? Eu te imploro. O narrador estava muito emocionado e com medo de que a mulher que imaginava não fosse tão perfeita na realidade. Quando ele a vê, percebe que ela é ainda mais bonita do que imaginava e fica encantado com seu sorriso e com seu olhar. O narrador fica fascinado com a beleza da mulher, ajoelha-se diante a ela e logo em seguida ela pega na sua cabeça. Beija seus olhos e pede que ele a ame. Depois, ele percebe que aquilo acabou como um sonho e ela desaparece.
De volta ao hotel, ele se senta na janela e imagina uma vida simples e feliz ao lado dela, vivendo juntos na natureza. Apesar da felicidade ao pensar nisso, algo ainda o preocupa e perturba seus pensamentos. O narrador acorda depois de sonhar e pensa em ver a mulher, mas a casa dela já está fechada. Ao voltar para o hotel, recebe uma pequena caixa enviada para ele. E ao abri-la, nervoso e com um pressentimento triste, encontra dentro o retrato dela, alguns fios de cabelo e 2 cartas escritas por ela. Eis que ela me dizia: eu te devo uma explicação, meu amigo. Essa explicação é a história da minha vida, breve qual escreve a mais bela página. 5 meses antes do meu primeiro encontro, completava 16 anos. A minha vida começou a sorrir. A educação rigorosa que minha mãe me deu me deixou uma menina mais madura. Perdi as ideias de infância e minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile, fiquei deslumbrada no meio daquele turbilhão de cavaleiros e damas que giravam em torno dele sobre uma atmosfera de luz, de músicas e de perfume. Tudo me custava admiração. Essa atmosfera com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa. Esse sorriso constante e sem expressão que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-lo à saída. Esses goleteiros, sempre os mesmos, e sobre um tema banal. Ao passo executavam a curiosidade, faziam esvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe dará da minha entrada nos salões. Estavas nesse baile, foi a primeira vez ao ver. Reparei que nessa multidão alegre e ruivarosa, tu não só dançastes, nem galanteavas, e passeavas pelo salão como um espectador mudo e indiferente, ou talvez como um homem que procurava uma mulher. Compreender-te e durante muito tempo seguir-te com os olhos. Ainda hoje lembro dos teus menores gestos, da tua expressão de teu rosto, e do sorriso e da sua fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios. Foi a única recordação que trouxe dessa noite, e quando adormeci, os meus tomos de infância, que apesar do baile, vieram do nosso pousar nas minhas cortinas do meu luto, apenas foram interrompidas um instante pela tua imagem que fazia sorrir. No dia seguinte, relatei o fim da existência, feliz, tranquila e descuidada, como costuma ser a existência de uma moça aos 16 anos. Algum tempo depois, fui a outros bailes, e ao tempo fui que minha mãe, que guardava a infância como um pirata esconde seu tesouro, queria fazer brilhar a mocidade. Quando cedi ao seu pedido e me aprontar, enquanto preparava o meu simples traje, murmurava: talvez ele esteja. Esta lembrança não só tornava alegre, mas fazia com que procurasse parecer bela. Para te merecer um primeiro olhar, ultimamente eu, cedendo a um sentimento que não sabia explicar, pedi à minha mãe para irmos a um divertimento, na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas, então, que entre todos aqueles vultos indiferentes havia uns olhos que eu seguia sempre, e um coração que adivinhava seus pensamentos, que expandia quando te via sorrir e contraía-se quando via uma sombra de melancolia anunciava o teu semblante. Se pronunciavam o nome dele diante de mim. Eu corava e, na minha perturbação, julgava que tinha lido esse nome nos meus olhos ou dentro da minha alma, onde bem sabia que estava escrito, e entretanto nem sequer me viu. Os meus olhos, passado algumas vezes por mim. Tinha sido nesses momentos em que a luz se volta para o íntimo e olha, mas não se vê. Me consolava, mas que algum dia o acaso nos reuniria, e então não sei o que me dizia que era impossível ela não me amar. O acaso deu-se, mas quando a minha existência já tinha completamente transformado, ao sair de um desses bailes, apanhei uma pequena constipação, de quem não fiz caso minha mãe, teimava que eu estava doente, e eu me achava-me apenas um pouco pálida e me sentia às vezes um ligeiro calafrio, que eu curava sentando-me ao piano e tocando alguma música de bravura. Mas agora sentia-me abatida, com as mãos e lábios ardentes, a respiração era difícil. E o menor esforço umedecia-se a pele como uma transpiração que me parecia gelada. Atirei-me sobre um sofá e, com a cabeça encostada ao colo de minha mãe, caí um lago que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que no momento que ia me despertando dessa sonolência que se apoderará de mim, vi minha mãe sentada à cabeceira de meu leito, chorando, e um homem dizendo-lhe algumas palavras de consolo, que eu ouvi como em um sonho. Não se desespere, minha senhora. A ciência não é infalível, e nem os meus diagnósticos. São sentenças irrevogáveis. Pode ser que a natureza e as viagens a salve, mas é preciso não perder tempo.
Tu choras, mamãe? Não, minha filha, não é nada. Mas tu está com os olhos cheios de lágrimas. Ah, sim, uma notícia triste que me contaram há pouco sobre uma pessoa que tu não conheces. Quem é este senhor que estava aqui? Ah, é o doutor Valadão, que te veio visitar. Então eu estou doente? Boa, mamãe. Não, minha filha, ele assegurou que não tens nada. É apenas um incômodo nervoso. E aquela querida mãe, não podendo mais conter as lágrimas que soltavam dos olhos, fugiu, protestando uma ordem a dar. Então, quando a inteligência ia saindo de Laguerta, ela começou a refletir sobre o que se tinha passado. Aquele desmaio tão longo, aquelas palavras que ouviram entre as névoas de um sono agitado, as lágrimas de uma mãe e a sua repentina aflição, e o tom contínuo com que o médico lhe falava. Um raio de luz esclareceu de repente aquele espírito. Estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro, infalível, desse homem que lê no corpo humano como em um livro aberto, tinha visto no seu seio um átomo imperceptível. E esse átomo era o verme que devia destruir as fontes da vida. Apesar dele fazer 16 anos, apesar daquela organização, apesar da beleza dele e de seus sonhos de felicidade. Aqui terminava a primeira folha que eu acabei de ler. Entre as lágrimas que me inundavam, as faces e caíam sobre o papel. Era este o segredo da sua estranha reserva. Era a razão por que fugia, por que se ocultava, porque ainda na véspera dizia que se tinha em Porto e sacrificou de nunca ser amado por ele. Sublime abnegação aquela prima. E como me sentia pequeno e maquinho, à vista desse amor tão nobre. Continuei a ler. Cada palavra parecia apertar-me o coração. Sim, meu amigo, estava condenada a morrer, atacada por uma moléstia fatal. Condenada? Boa mãe, viveu só para mim, lutava contra o destino. Que amor! Eu te amava e era feliz ao teu lado, mas arrependido. E eu? Nada sabia. Não devia prender seu futuro. Continuei a amar-te, sem querer ser amado. Por quê? Tanto sacrifício? Vi-te no baile, procurando uma sombra. Não resisti. Era você? Eu te via todos os dias da janela. Tão perto e eu sem ver? Minha mãe quer levar-me à Europa, para dar-me mais alguns dias. Dias? Escrevi-te, sabia que virias. Eu te amo, como tu me amas. Sim, eu te amo. Reflete com calma, não sacrifiques tua vida. Não! Se quiseres, vem. Esperar? Não, eu vou. Adeus, ou até amanhã. Devorei toda essa carta de um lanço de olhos. Minha vista corria sobre o papel com o meu pensamento, sem parar, sem hesitar, sem respirar. Quando acabei de ler, só tinha um desejo. Era o de ir ajoelhar-me aos seus pés e receber como uma bênção do céu esse amor sublime e santo. Como sua mãe, lutaria contra o destino. Cercá-la-ia de tanto afeto tornaria sua vida tão bela. Criaria para ela, com o meu coração, um mundo novo. Um mundo sem misérias, sem lágrimas. Pensava que devia haver algum lugar desconhecido, onde a natureza ainda fosse pura. Iríamos a essas solidões e esconderíamos ali a nossa felicidade. Ela dava-me 24 horas para refletir, e eu não queria nem um segundo. A que horas parte a barca da estrela? Ao meio-dia. Meu Deus, e agora? Já são 11 horas. Comprou-lhe esse cavalo? Não pretendia vender, mas pagar o preço? Questiono, mas vou comprar mesmo assim. Fiz uma aposta, eu preciso ganhar. Estimo que ganhe, o animal é excelente. Arrai! Fiquei quase 1 hora olhando, até que tudo desapareceu. O sol queimava, mas eu só pensava vê-la. Amigo, preciso ir na cidade. Não posso, tô muito cansado. Hoje Pagarei o trabalho. Quando digo não, é não. Se ganhasse um dia, o que ganhei por um mês? Eu ainda queimar mais 3 dias sem parar. Então me leve. Agora sim, vamos. Um mês tem menos de um dia. Mas eu pago mês e 30 e mais um dia. Há meses aleijados.
Depois de 2 horas, embarquei. Antes, mandei enterrar o cavalo. Não podia deixá-lo ali. Quando se ama, como eu amava, o coração transborda. E até os seres mais simples se tornam parte da nossa vida. O sol se põe e o cansaço abate o pescador. De que serviu todo esse meu esforço? Incomodei um pobre velho e joguei dinheiro fora. No fim, nada adiantou. Ela tenta acelerar a viagem, oferecendo vinho ao companheiro. Tome, minha amiga. Disse ela, estendendo uma garrafa de vinho do porto. Beba para reabastecer as forças. Eu te acompanharei nesse brinde para reabastecer nossa amizade. Ao amanhecer, ela percebe que estão à deriva e sem remos. Meu Deus, onde estamos? Gritou ela, vendo o sol já alto e o pescador remando. Socorro! Ei, barcos! Vendo que ninguém os via, voltou-lhe furioso e aflito para o pescador. O que faremos agora? Estamos presos nesse círculo de ferro. A pescadora começa a nadar, puxando a canoa. Horas depois, ele volta com ajuda. O que é aquilo? Perguntou-lhe, afastando do capote. É o velho. Ele está puxando a canoa. Que dedicação admirável. Mais tarde, ao vê-lo sussurrar com outro homem em uma cabana, a desconfiança me assaltou. Era só o que me faltava. Uma história de ladrões para completar a desventura. A canoa finalmente voa sobre as águas, mas o tempo acabou. Mais rápido! Incentivava os remadores. Eu vou chegar em Glóvia hoje, custe o que custar. Mas, ao evitar o navio inglês partindo... Não, é o Baquete. Ele já se move. Carlota aparece e o adeus acontece. Avistou Carlota sobre a talta e seus olhos se prenderam. Ela me viu. Ela sabe que eu tô aqui. Viu quando ela chegou com as mãos no peito e olhou para o céu. O vapor soltou um gemido surdo. Adeus, Carlota. Lá vai ela, como uma asa branca fugindo para o céu. O narrador passa um mês sofrendo com a ausência da mulher amada, contando cada momento com ansiedade. Ele tenta aliviar a saudade olhando o retrato dela e falando sobre seu sofrimento. Apesar da tristeza, encontra consolo em uma carta deixada por ela, na qual explica que a separação foi vontade de Deus. Ela reconhece o amor dele, diz que também sofre, mas se sente feliz por ter sido amada. No final, é revelado que um criado contou a ela tudo o que o narrador fez para tentar encontrá-la, incluindo os esforços extremos durante sua viagem. O narrador percebe que a mulher já imaginava que algo impediria o amor deles, atribuindo isso à vontade a Deus. Mesmo sem uma despedida na carta, ele entende que ela acreditava que ele a seguiria. Ele viaja para a Europa e, em parada, encontra pequenas cartas dela confirmando isso. Ao chegar, é recebido com alegria, mas percebe que ela está muito debilitada fisicamente, embora ainda afetuosa. O narrador passa a cuidar dela, sofrendo ao vê-la cada vez mais fraca, como se estivesse morrendo lentamente, o que aumenta ainda mais sua dor e angústia. Carlota está extremamente fraca, quase sem forças, mas ainda consegue abrir os olhos e tenta sorrir. O narrador se emociona e chora, percebendo que sua esperança está se perdendo. Mesmo debilitada, ela reage ao sentir as lágrimas dele. Olha para ele e, com esforço, se inclina e se aproxima, demonstrando ainda mais afeto, apesar da fraqueza. Meu amigo, Disse ela com a voz débil. vou te pedir uma coisa, mas você me promete cumprir? Eu prometo. Daqui a bem pouco tempo, daqui a algumas horas talvez. Sim, sinto falta de ar. Carlota! Sofres, meu amigo. Ah, se não fosse isto, eu morreria feliz. Não fales em morrer. Pobre amigo, em que deverei falar então? Na vida? Mas não vês que minha vida é apenas um sopro? Um instante que em breve terá passado? Não se iluda, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Escuta, quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, promete receber nos lábios a minha alma? Meu Deus! Promete? Prometo. Agora, um beijo intenso e puro entre os dois, marcado por emoção e amor. Porém, ao mesmo tempo, revela um clima triste, pois a pessoa beijada já está sem vida, fria e sem sinais de respiração ou batimentos. De repente, ela levanta a cabeça e o narrador imagina que, mesmo pálida, o rosto dela estava iluminado por um momento de felicidade e alegria.
Quero viver. A mulher melhora aos poucos, recuperando a saúde e a beleza. O narrador acredita que foi o amor e a viagem que ajudou a recuperação. Depois eles se casam e passam por um longo tempo viajando por vários países, vivendo do amor e apreciando da arte, cultura e paisagens. Criam um mundo só deles, cheio de lembranças. Quando ela está totalmente recuperada, voltam e encontram um lugar tranquilo na natureza para viver junto. O casal passa a viver felizes em um lugar simples e tranquilo, valorizando o amor e a vida juntos. Apesar da felicidade, surgem pequenos ciúmes e inquietações, mas eles sempre se reconciliam. No final, o narrador revela que toda essa história aconteceu porque ele se atrasou 5 minutos, mostrando como um pequeno detalhe mudou completamente sua vida e trouxe felicidade.